Olá, amados e amadas do Ideal. Depois da nossa revisão de aparelho digestório e de coração humano, tá na hora da gente revisar aparelho urinário humano, tá? Prestar bastante atenção, depois responder as questões. Vamos começar? Então, como vocês sabem, as células de um organismo, elas produzem através do seu metabolismo, das suas reações químicas, substâncias indesejáveis que devem ser eliminadas do nosso corpo. Essas substâncias, esses resíduos tóxicos das células, elas são chamadas de excretas. Então, esses excretas são eliminados do nosso corpo pela nossa pele, através do suor. Lembre que eu estou falando aqui de aparelho excretor humano nesse primeiro momento. Nós somos mamíferos e enquanto mamíferos suamos, né? Só os mamíferos apresentam glândulas sudoríparas. Então, eliminamos excretas através do suor, eliminamos excretas através do nosso sistema urinário, né? Na urina, e eliminamos excretas também através do nosso sistema respiratório. Quando expiramos, estamos liberando CO2, que também é um resíduo tóxico produzido pelo metabolismo celular, pelo metabolismo respiratório. Então, os nossos excretas, eles são formados pelo suor, pela urina e o CO2, o gás carbônico. Lembre que as fezes não entraram nessa lista. E por que as fezes não entraram nessa lista? Porque não são excretas, não são produtos do metabolismo celular, produtos tóxicos do metabolismo celular. O que são as fezes? Aquela parte do bolo alimentar que não foi digerida e, consequentemente, não foi absorvida pelo organismo. Então, mais uma vez, repito e reforço, os excretas são resíduos tóxicos produzidos na célula, produzidos a partir do metabolismo celular. Falando especificamente de aparelho urinário humano, então, o nosso aparelho urinário é formado por 2 rins, local onde vai ocorrer a filtração desse sangue, 2 ureteres que vão conduzir a urina resultante desse processo de filtração para a bexiga. A bexiga, essa bolsa muscular que vai armazenar a urina até o momento dela ser eliminada para o meio externo através da uretra. Mas, para entender como funcionam esses rins, primeiro vamos relembrar um pouquinho da anatomia desse rim. Então, a zona mais periférica, a região mais exterior do rim é chamada de córtex, é a zona cortical, e a região onde estão as pirâmides renais, essa região é chamada de região medular. Percebam aí na imagem essas pirâmides renais, essas pirâmides de Malpighi, correspondem a essas regiões aí triangulares mais avermelhadas e que vocês estão percebendo pela imagem, elas desembocam no bacinete. Essa zona em forma de funil que vai recolher a urina e vai passar essa urina para o ureter. E aí, o resto do trajeto vocês já conhecem muito bem. Então, é nessa estrutura triangular, nessas pirâmides renais, que nós vamos encontrar os néfrons, a unidade funcional dos rins, que vai filtrar o sangue e formar a urina. Prestem atenção na expressão que utilizamos agora, formar a urina. Lembre que o metabolismo de suas células produziu principalmente amônia e que é no seu fígado que essa amônia será transformada em ureia.
o ciclo da ornitina. Então, a minha urina está sendo produzida no fígado. A função do rim não é produzir a urina. A função do rim é formar a urina. O que corresponde a essa expressão, formar a urina, é separar a urina do sangue através desse processo de filtração. Então, observem nessa imagem, vocês percebem na parte superior a chegada de uma arteríola renal. Essa arteríola ela vai se ramificando em capilares que formam um novelo chamado de glomérulo renal. É aí onde vai ocorrer o processo de filtração e o líquido filtrado será recolhido pela cápsula de Bowman. E a partir daí ele vai percorrer uma série de túbulos. O túbulo proximal, a alça de Henle, o túbulo distal, até chegar no ducto coletor. E é nesse trajeto que o nosso rim vai estar separando as substâncias úteis das substâncias inúteis. Então vamos relembrar. O néfron é a unidade funcional do rim, ou seja, é a estrutura responsável pela formação da urina, e em cada rim nosso existem aproximadamente de 600 a 800 mil néfrons. Mas vamos ao que interessa, vamos à formação da urina. Então, como eu disse, o sangue ele está chegando ao néfron, está chegando pela artéria renal, que se ramifica em arteríola renal, que se ramifica em capilares e que vão formar esse glomérulo renal. Então, nesse glomérulo, a pressão do sangue vai ser maior. E é aí que vai acontecer o processo de filtração. Micromoléculas vão sair do sangue e vão ser recolhidas por essa cápsula de Bowman, que envolve o glomérulo renal. Agora, o detalhe, esse processo de filtração é um processo em que vai deixar o sangue um conjunto de micromoléculas. Dessas micromoléculas, nós vamos ter micromoléculas inúteis, os excretas, mas também nós vamos ter micromoléculas úteis e que vão precisar ser reabsorvidas, reaproveitadas pelo nosso organismo. É aí onde esse filtrado começa a percorrer aquela série de túbulos. Lembra que eu falei dos nomes? Túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal, e ao passar por esses túbulos, as substâncias úteis vão sendo reabsorvidas. Aminoácidos, vitamina, glicose, a própria água, boa parte da água, a maior parte da água é reabsorvida pelo seu organismo com essa passagem por esses túbulos. Até que lá no final, no tubo coletor, nós vamos ter os produtos tóxicos dissolvidos em água e que vão formar a urina. Então, esse processo de formação da urina envolve filtração, reabsorção e secreção. Então, mais uma vez, recapitulando, o que é o processo de filtração? É a saída de substâncias do sangue para a cápsula de Bowman, quando esse sangue chega àquele glomérulo renal. E esse processo de filtração, o ideal era que só saíssem as substâncias inúteis, mas o critério é justamente o tamanho da partícula. Então, o que é que vai ser filtrado? O que é que vai sair do sangue e passar para a cápsula de Bowman? Micromoléculas, água, sais minerais, aminoácidos, vitaminas, glicose
e os excretas. Percebam que não passa, não é filtrado proteína, porque proteína é macromolécula, e as hemácias, porque são células sanguíneas. Então, o processo de filtração é um processo de micromoléculas. E aí, depois vai acontecer a reabsorção tubular. Ou seja, essas substâncias úteis que eu citei, a glicose, a água, os aminoácidos, os sais minerais, as vitaminas, vão ser reabsorvidos ao passarem por aqueles túbulos renais. Essas substâncias são reabsorvidas com gasto de energia. Lembram do primeiro ano? Como é que se chama esse transporte com gasto de energia? Transporte ativo. Já a água, ela é reabsorvida por osmose, um processo passivo, sem gasto de energia. Então, relembrando, o nosso sistema excretor elimina toxinas. Essas toxinas são resultantes do metabolismo celular e elas vão ser eliminadas através do pulmão, dos rins e da pele. Os nossos pulmões eliminam dióxido de carbono, o CO2. A nossa pele, nós somos mamíferos, né? Possuem as glândulas sudoríparas que produzem o suor e os nossos rins que possuem os néfrons que formam a urina através daquele processo de filtração do sangue, reabsorção das substâncias úteis e secreção dos produtos tóxicos e parte da água. Obviamente que esses produtos tóxicos estão dissolvidos em água, formando assim os principais componentes da nossa urina. E aí, tudo ok? Na próxima revisão estaremos falando sobre excreção comparada. Não percam nenhuma aula, fazer as questões e estou à disposição no plantão de dúvidas. Beijo do tio Iró e até a próxima.